ZYM 800, local FM 875, emissora da Associação Local de Obras Assistenciais. Microfones abertos. Oito e 9. Vai ficar melhor ainda. Deus tem uma palavra para você. Abra o seu coração. 8 e 9. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Jó 42, 2 diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui é a última resposta de Jó ao Senhor. E quando nós começamos a ler a história de Jó, um homem muito próximo, um homem muito rico, o homem mais rico do seu tempo, ali no Oriente, ali a partir do capítulo 1 a gente vê. E a Bíblia nos relata que certo dia os filhos de Deus estavam no céu e Satanás apareceu perante Deus. E Deus começou a falar de Jó. Deus começou a falar. Na realidade, a gente poderia dizer assim: Deus deu o currículo de Jó a Satanás. Deus deu o currículo de Jó a Satanás e simplesmente Satanás só escutou Deus terminar de falar. E Satanás começou ali no céu uma guerra, eu poderia dizer assim, uma guerra entre Deus e o diabo, porque muitas das vezes as pessoas tá passando um momento difícil e não entende a situação daquela situação, não entende o trabalhar de Deus naquela situação, não entende porquê daquela situação, e Jó aqui não entendia. Eu tenho certeza que Jó não entendia. Porque se a gente vê o capítulo 1 em diante, o livro todo de Jó, ele não entendia porquê daquele sofrimento. Porque que Deus permitiu o diabo tocar na vida dele. Porque Deus permitiu o diabo tocar na sua família, tocar nos seus filhos e tudo ser morto. E você imagina aquele homem que era rico, aquele homem que tinha tudo do bom e do melhor, tinha seus melhores servos, sua família tudo abençoada, um homem muito temente a Deus, porque a Bíblia nos relata aqui no livro de Jó, que Jó ele sacrificava ao Senhor por causa do pecado dos filhos. E ele, sem entender esse processo, veio esse tão grande mal na sua vida. Vai passando e os amigos de Jó. Muitos dizem, muitos teólogos, muitos conhecidos, que os caras não eram amigos de Jó. Na minha opinião, os caras sim eram amigos de Jó. Quantos de nós temos amigos que sentam conosco e fica dias e dias vendo o nosso sofrimento? É poucos hoje. É poucos que pode dizer: meu amigo vai sentar comigo. Porém, os amigos de Jó, com ver aquele sofrimento, eles não olharam pelos olhos da fé. A dificuldade foi tão grande, o sofrimento foi tão grande, que eles não escolheram ver com os olhos da fé. Eles não escolheram orar a Deus e pedir um discernimento do que estava acontecendo. E quanto nós vemos hoje? Pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldade. E muitas das vezes a pessoa ela não tem um amigo. Ela tem amigo igual os amigos de Jó, que senta
que dá o ombro para chorar, mas não tem, pastor Davi, a palavra direcionada por Deus. O aconselhamento sobre aquela situação. É parar, não. Eu vou sentar com você, eu vou escutar a sua história, eu vou escutar a sua lamentação, porém, quando você se calar, eu vou orar, escutar a voz de Deus e te direcionar. É o que falta muito na nossa geração. É o que falta muito para nós termos o que? Uma vida com Deus. Porque Jó, ele não tinha feito nada de mal. Jó, ele não estava em pecado. Mas não é que a gente não está em pecado que as tentações não vão bater na nossa porta. E muitas das vezes hoje a pessoa está passando por um momento difícil na vida. Ah, tem pecado, tem isso, tem aquilo. Não. É o trabalhar de Deus. E o trabalhar de Deus, se eu olhar pelos meus olhos humanos, eu não vou entender. Se eu olhar pelos olhos humanos, eu não vou compreender. Se eu não deixar ser guiado pelo Espírito Santo, eu não vou compreender. E quando Deus, ele não responde a Jó as indagações de Jó. E quantas pessoas que estão me escutando nessa manhã, que têm orado, que têm pedido a Deus uma resposta e Deus não tem falado nada. Deus está em silêncio. Mas não é que Deus está em silêncio que Deus não está cuidando. Quando nós estamos na prova, na sala de aula, o professor, ele está em silêncio. Mas ele está vendo, e está monitorando e cuidando de tudo. Não é que Deus está em silêncio na sua vida que ele não está cuidando de ti. No momento certo, Deus vai falar. No momento certo, Deus falou com Jó. E Deus começou a jogar centenas de maravilhas, de prodígio que Deus fez. Jó, onde estava tu quando eu coloquei limite no mar? E eu imagino Deus dizendo para Jó, agora é eu. Onde estava tu? Aonde eu chamei, criei o homem do nada, do pó da terra? Aonde estava tu, Jó? Aonde eu criei as estrelas, coloquei as luminárias? E do mesmo jeito Deus fala conosco nessa manhã. Aonde você está? Aonde você está? Deus não tem poder? Deus perdeu o poder? Não. Ele vai falar no tempo certo. No momento certo ele vai falar. Porém, eu e você tem que estar o quê? Pronto para escutar a voz de Deus. E entender a voz de Deus. O mais importante é entender a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Deus falou. Aí você fala assim, Cláudio, Deus só vai falar? Não, ele vai fazer. Ele restituiu tudo na vida de Jó. Mas o importante, Jó falou com ele. Porque a Bíblia que mesmo diz, antes, no 5, 42:5 diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tudo isso que aconteceu na vida de Jó foi para ele conhecer mais a Deus. Mesmo ele sendo um homem justo, um homem temente a Deus, isso não foi o homem que disse, foi o próprio Deus que disse isso. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E hoje nessa manhã, eu te convido a conhecer Deus, não só de ouvir falar pela minha boca, não só de ouvir falar por essa programação,
Programa Voz do Brasil para Cristo, todo sábado na local, é de ter um relacionamento com Deus, é de falar com Ele, é de escutar com Ele, escutar a voz dele. Aí volta lá no 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus para mim e para a sua vida, o inimigo não vai frustrar. A dificuldade, ela não vai frustrar. O adultério não vai frustrar. A mentira não vai frustrar. Não vai frustrar. O agir de Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Operando o Senhor, quem é a doença perante o Senhor? Nada. Operando o Senhor, quem vai impedir o juiz que esse processo? Não. Mais importante do que eu viver o milagre é eu viver com o dono do milagre. Eu viver com o dono do milagre. E o dono do milagre é Jesus. Então eu te convido nessa manhã. Nós vamos orar daqui a pouco para o milagre. Tenho certeza que o milagre vai acontecer. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que o sol vai se pôr hoje no final da tarde. E amanhã ele vai nascer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre. Mas a minha maior certeza é que Ele quer te dar a vida eterna. Chega! Chega! Chega de viver do passado. Chega, pastor, chega, presbítero Abias, de dizer que Deus no tempo de papai, Deus no tempo de mamãe, Deus lá quando eu era criança fazia, Deus quer fazer agora, meu amigo. Deus quer fazer agora, minha amiga. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Conheça a Deus não só de ouvir falar. Conheça a Deus de ter um relacionamento, de ter uma intimidade com Ele. Eu amo escutar as experiências que as pessoas teve com o Espírito Santo, com Deus. Mas se eu não ter o meu relacionamento com o Senhor e as minhas experiências com Deus, eu vou viver com as experiências dos outros? Com o que está com o currículo dos outros? Se você chegar a mim e me entregar um currículo de outra pessoa, eu vou rasgar o seu currículo. Tenha a sua experiência com Deus. E a maior experiência com Deus é entregar a vida a Ele. Entrega a sua vida a Ele. O que você está esperando? O que você está esperando acontecer mais? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Pare e pense. Tudo fechado. Tudo destruído. Aí você vai dizer, Cláudio, vai acabar as lutas? Não, não vai acabar as lutas. Não vai. Mas porém você está lutando sozinho. Chama Jesus para lutar contigo. Chama um bom amigo, um bom pastor. Chama o Espírito Santo para dar alegria na tua vida. Chama o Espírito Santo para te colocar de pé nessa manhã. Chama o Espírito Santo para te dar paz no teu coração essa manhã. Chama o Espírito Santo para te fazer conhecer mais do Pai nessa manhã. Porque as nossas lutas nós vamos ter todo dia. A diferença é com quem você vai passar as lutas. As tempestades nas nossas vidas vai vir, porém eu prefiro que no meu barco esteja o Senhor Jesus. Porque uma hora ou outra, no tempo determinado por Deus, Ele vai levantar e vai dizer, mar te aquieta, vento te aquieta. E vai ter abundância.
Chama Jesus para a tua vida. Entregue os teus caminhos a Ele. Entrega a tua vida. Ah, eu sou avançado de idade. Ei, não tem problema. Ah, eu sou novo. Então uma coisa que eu queria ter feito era ter entregado os meus caminhos ao Senhor no tempo da minha juventude, bem novinho. Tenho 32 anos hoje. Eu acho, né? 32. Brincadeira, eu tenho 32 anos. Tenho 10 anos de crente. De servo do Senhor. E tem sido os melhores 10 anos da minha vida. Tem sido 10 anos de algumas lutas, algumas dificuldades, mas tem sido 10 anos na presença do Senhor. E nenhum dia desses 10 anos o Senhor virou as costas para mim. Sempre esteve comigo. E eu quero te convidar a isso nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Os louvores que você gosta de ouvir. Bom demais. Tocam aqui. Atenção você que precisa de fretes, mudança.